Amém, irmã querida, sua participação preciosa. Deus a abençoe ricamente. Deus abençoe a nossa equipe de apoio. Maravilhoso ver a participação da nossa juventude, nossos jovens cooperando, participando, juntos fazendo a obra do Senhor. E aí esse pastor acaba se sentindo jovem no meio dessa turma bela, dessa turma linda, que participa de maneira tão alegre, tão feliz na obra do Senhor. Como disse, hoje é o Dia Nacional do Adolescente, é o Dia Nacional da Juventude Batista. É o Dia Nacional da Juventude Batista. E para homenagear a nossa juventude, a semelhança do que fizemos na abertura do mês, homenageando os nossos adolescentes, nós queremos trabalhar nessa noite, Levi, o tema Jovens Firmes no Mundo em Crise. Jovens firmes no mundo em crise. E a base é o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 14, a segunda parte. Quando o apóstolo João diz: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Eu quero orar mais uma vez. Eu quero pedir que Deus esteja aplicando a sua palavra aos nossos corações. Eu quero pedir que onde você estiver agora, mesmo você estando em casa, você está em culto, adorando ao Senhor. E como nós que aqui estamos no templo, estamos adorando ao Senhor. Então que nós possamos nos concentrar no que a palavra de Deus nos diz, estarmos em oração também, para que o Espírito Santo de Deus aplique esta sua palavra aos nossos corações e a todos aqueles que ainda haverão de ouvir através dos nossos canais no YouTube e no Facebook, e através do nosso compartilhamento, iremos transmitir, passar essa mensagem adiante, para que outros possam ser igualmente edificados. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor, amado, estamos diante da Tua palavra e nós queremos pedir que o Senhor ministre aos nossos corações agora, que o Teu Espírito nos conduza em tudo o que iremos falar e ouvir nesse momento. Que o Senhor mesmo esteja nos falando, que o pregador seja apenas um instrumento que o Senhor irá usar para transmitir o Teu recado. Fala-nos, nós queremos ouvir a Tua voz e queremos obedecê-la em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vivemos num crítico mundo de crise. A crise é mundial. Seja crise na família, crise na saúde, crise na educação, crise na segurança, crise nos relacionamentos, crise na política, é crise para todo lado. O inimigo invisível e mortal assola a humanidade, ceifando milhares de vidas, trazendo controvérsias, inclusive, sobre a sua origem e seus reais objetivos. Nós perdemos o direito de ir e vir, tornamo-nos prisioneiros em nossas próprias casas, num grande jogo de interesses políticos. Não nos entendemos, ninguém se entende. A luta, a batalha que eles se enfrentam para mostrar quem é que tem mais poder, quem tem mais razão, quem tem mais meios de agir. Nós temos também um outro inimigo invisível, que nós não estamos muitas vezes percebendo ou não estamos atentos. É um sistema anticristo, que busca destruir todo e qualquer valor ético cristão, e que se levanta contra tudo que se chama Deus, conforme profecia do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, 2 Tessalonicenses. Antes
agindo de forma camuflada, insinuada, dissimulada. Agora, de forma escancarada e o pior, com o apoio dos poderes constituídos e tendo no Brasil o Supremo Tribunal Federal como seu principal representante. Exatamente o órgão que deveria proteger a humanidade, proteger o nosso direito, proteger o que é certo. Mas não, se volta e a favor desse sistema mundial, que é o sistema global, que visa ter o poder, centralizar o poder. Então, o Supremo Tribunal dá apoio a esse tipo de situação, quebrando todas as normas constitucionais e nos trazendo questões tão graves que nós estamos vivendo. A verdade é perseguida, enquanto a mentira é exaltada. A pureza é desdenhada, enquanto a imoralidade é endeusada. Quem quiser ser puro hoje, ser digno, é zombado. Agora, quando age de maneira imoral, indecente, é exaltado. Essas questões que nós estamos enfrentando, já no início do cristianismo, o apóstolo Paulo exortava ao seu filho na fé, Timóteo, para os tempos difíceis que viriam nos últimos tempos. Conforme nós podemos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4. Vamos acompanhar a leitura do texto. Olha o que diz. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Estamos ou não estamos vivendo esse tempo? Sem dúvida, esse é o tempo que estamos vivendo. A cada dia, nós presenciamos atos de homens como esses, de atitudes como essas, de posturas como estas que o apóstolo Paulo descreve aqui e escreveu a Timóteo no início do cristianismo, no início da era cristã. E é neste mundo em crise que está inserida a nossa juventude. O apóstolo João diz no texto que nós lemos: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Vocês são vencedores. Nesse texto o apóstolo João se dirige aos jovens mostrando o seu valor e as suas qualidades. A faixa etária jovem é a fase da estabilidade. Estabilidade física, emocional e intelectual. É o período das escolhas. A definição sobre a vocação, sobre a profissão, a procura e a escolha do parceiro certo. Quem é que vai estar vivendo com ele, segundo as promessas, até que a morte os separe? Hoje, o mundo em que vivemos, a teoria é até que o divórcio separe, mas a postura bíblica é até que a morte os separe. Esta área da juventude, ela é menos emocional, menos turbulenta do que dos adolescentes. Nós já vimos que os adolescentes estão numa fase de transição, numa fase de busca de conhecimento, naquela faixa dos 9 aos 20 anos. Mas o jovem que retroage um pouco a partir dos 18 anos já começa a se firmar,
a ter a sua postura mais firme, mais segura. É a fase em que buscam desenvolver a sua autoconfiança no alcance dos seus objetivos. E esses sentimentos levam o jovem a engajar-se em ideais políticos, sociais, culturais. Ele busca desta ânsia de querer dar evasão aos seus conhecimentos. E, infelizmente, deixa em segundo plano, geralmente, as questões espirituais. Por isso, esta fase, ela se torna a mais difícil para a conversão. A fase adolescência é uma fase propícia para a conversão, por quê? Porque o jovem, o adolescente está buscando coisas novas e então facilmente encontra em Jesus a resposta à sua ansiedade. O jovem já está seguro de si, acha que já tem domínio. E então ele busca ideais outros e deixa em segundo plano os ideais espirituais. E isso torna-o mais complicado, mais difícil de entregar a sua vida a Jesus. Queridos, mas por outro lado, quando essas características, elas são aplicadas ao jovem cristão, então essas características vão se chocar frontalmente com o mundo do qual nós descrevemos. No mundo onde falta ética na política, no comércio, na sociedade, na família, até mesmo na igreja, de modo geral. É um mundo misturado, é um mundo confuso. É um mundo em que, para alcançar os seus objetivos, as pessoas pisam nas outras, desrespeitam, humilham, defraudam, faz dos outros escada para subir, para alcançar os seus objetivos. No trabalho, muitos fazem críticas, intrigas contra o seu colega de trabalho para poder galgar o posto que ele está ocupando. Infelizmente, muitas vezes nós vemos jovens cristãos, vidas cristãs, agindo dessa maneira, agindo como ímpio, amoldando-se ao sistema antiético desse mundo em que vivemos. Um mundo onde os valores morais já não existem, onde maridos e mulheres se desrespeitam mutuamente em traições simultâneas e muitas vezes com o aval um do outro. Ah, pastor, isso acontece? É o que mais acontece nessa sociedade suja em que vivemos. Onde o homossexualismo é exaltado e defendido. O namoro livre e sem compromisso é incentivado. E conforme disse lá atrás, com o apoio das nossas autoridades que deveriam coibir esses atos de imoralidade. Onde um imoral e desvirtuador de crianças e adolescentes é convidado por um juiz do Supremo Tribunal para debater com ele a influência do jovem na política, na sociedade. E é convidado pelo presidente da Câmara Federal para falar sobre fake news, quando ele é um dos principais que promovem fake news, se não o principal. Verdadeiramente, o mundo pelo avesso, o mundo ao contrário. E esta é a realidade do mundo em que vivemos, essa é a realidade do mundo em que está inserido a nossa juventude cristã. E é o mundo em que a nossa juventude cristã precisa fazer a diferença. Você, jovem cristão, precisa ser diferente. Precisa agir como sal da terra e luz do mundo, conforme Jesus assim orientou em Mateus 5, 13, 16 a 16. No meio de uma geração pervertida, corrupta, resplandecendo como luminares no mundo, conforme Paulo exorta aos Filipenses no capítulo 2, versículo 15. Amados, estamos no apagar das luzes da história da humanidade. As profecias estão se cumprindo. Estamos cada vez mais próximos da segunda vinda de Cristo Jesus.
Jesus afirmou que, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 até o 39, fala esse texto. Nos dias de Noé, como também acontece hoje, os homens seguiam o curso normal da vida. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não se deram conta de que o seu tempo estava se esvaindo, se esgotando. A sua oportunidade estava escapando pelos seus dedos. Não se deram conta disto. Quando se deram conta do descaso, o dilúvio era chegado. A arca tinha sua porta fechada. Restava-lhe o desespero de serem levados pelas águas do dilúvio. Como nos dias anteriores ao dilúvio, temos um mundo em constante transformação e constante crise. À medida que avança a ciência e a tecnologia com suas extraordinárias descobertas, cresce de igual modo o pecado e a depravação moral, arrastando nessa enxurrada muitas vidas que já foram ou que teriam tudo para ser bênção nas mãos do Senhor. Vidas que já tiveram uma experiência com Deus. Vidas que já tiveram uma experiência de uma vida moral equilibrada, de uma vida cristã saudável, mas que foram levados pelas tentações do mundo, viraram as costas ao Senhor para se entregarem a esse mundo de pecado. Nesse barco, muitos dos nossos jovens têm naufragado, têm perdido de vista os elevados valores eternos, trocando-os pelos valores efêmeros, valores passageiros desta vida enganosa. Mais do que nunca, a causa do Evangelho de Jesus e a sua igreja necessita de jovens firmes. Necessita de jovens firmes no caráter. Jovens que não se deixam levar pelas facilidades de uma vida vulgar e desprovida de ideais, mas que sejam firmes em sua convicção cristã e no ideal maior de servir a Cristo e viver para Ele. Jovens que tenham um alto ideal de vida, que não vacilem diante do desafio de uma vida moldada por um alto padrão moral e espiritual. Jovens com uma vida espiritual condizente com o viver de Jesus. Vidas consagradas no altar do Senhor. Vidas de caráter ilibado. Vidas que podem levantar o seu olhar ao mundo e dizer: eu sou de Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, eu vivo para o meu Deus, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mais do que nunca precisamos de jovens firmes no conhecimento bíblico doutrinário. Vivemos uma época de muita fantasia e superficialidade religiosa. Os grupos que mais têm crescido são aqueles que menos se aprofundam na palavra de Deus, que menos têm compromisso real com a Bíblia. Porque compromisso com a Bíblia não é somente ter a Bíblia debaixo do braço, não é apenas conduzir, ter a Bíblia no celular ou coisa parecida. Ter compromisso com a palavra de Deus é ter compromisso com a verdade eterna, é ter compromisso com o próprio Deus. Há muito de euforia emocional, muito pouco de profundidade e maturidade espiritual. Temos muitos jovens que são superficiais na sua fé, que são vazios na sua confiança inabalável em Deus, que não têm alegria, prazer em servir ao Senhor, que não entendem o que significa colocar a sua vida a serviço do Senhor. Vidas vazias,
Vidas que se conformam tão somente em ser cristãos, em terem uma religião, ter uma igreja onde ir. Muitos que participam até intensamente, mas sem uma experiência real com o Senhor. A doutrina bíblica muitas vezes é substituída por experiências, por revelações. O que mais vemos são profecias que mais são profetadas do que profecia. Afirmações extraordinárias de coisas que irão acontecer e que jamais acontecem. E quando não acontecem, logo arranja uma desculpa, um jeito de moldar, de dizer que é de outra maneira. Toda a profecia que o Senhor quis mandar ao homem está na palavra de Deus. Nós somos profetas para interpretar a palavra do Senhor e não para arranjar profecias pessoais e humanas para transmitir. Precisamos de jovens que amem a palavra de Deus e suas verdades, que estejam prontos e sem preconceitos a confrontar suas doutrinas e a seguir os seus ensinamentos, custe o que custar. Que estejam prontos a substituir a teologia do eu acho ou não tem nada a ver pela teologia do assim diz o Senhor ou assim diz a palavra do Senhor. Não é o que você pensa, não é o que nós pensamos, é o que diz a palavra do Senhor. É ela que nós temos que obedecer, é ela que nós temos que seguir. São os seus ensinos que nós devemos observar. Ame a palavra de Deus, viva pela palavra de Deus. Precisamos de jovens firmes na oração em um tempo de crise como este. Jovens que tenham experiência real de comunhão com Deus através da oração. Que tenham experimentado o poder de Deus de forma real, não apenas emocional ou religiosa, não apenas eufórica, mas de compreensão real do que seja esta comunhão íntima com Deus. Jovens que creiam no poder da oração e estejam prontos a ouvir e obedecer à voz de Deus. Jovens que, à semelhança de Daniel, José e tantos outros, aprendam pela experiência da comunhão com Deus a ser fiel em tudo, mesmo que custe a sua própria vida. Sim, precisamos de jovens firmes na oração, mas precisamos também de jovens firmes no testemunho cristão. A maior necessidade hoje não é de pregadores. Nós temos muitos pregadores. O que precisamos hoje é de testemunhas fiéis de Cristo Jesus. Pessoas que expressem uma experiência real de salvação em Jesus Cristo, não apenas teoria, mas que mostrem pelo seu viver, pelo seu agir, pela sua palavra, pelo seu testemunho pessoal. Possam mostrar, revelar essa experiência que tem com Jesus. Jovens que, como Daniel, possam propor no seu coração não se deixar contaminar pelas iguarias deste mundo. Diz o livro do profeta Daniel, no capítulo 1, versículo 8, diz que ele propôs no seu coração, diante de tudo que lhe foi oferecido na corte, ele propôs no seu coração não se deixar contaminar. Mais do que nunca precisamos de jovens que estejam dispostos a não se deixar contaminar com as iguarias deste mundo, não estejam dispostos a contaminar com o pecado desse mundo, a viver a semelhança do ímpio, viver as atitudes do pecador, porque é jovem de Cristo Jesus, sua vida pertence a Jesus. E você precisa honrar este nome. Jovens firmes no caráter, jovens firmes no conhecimento bíblico doutrinário, jovens firmes na oração, jovens firmes no testemunho cristão, jovens cuja vida
está nas mãos do Senhor, não na teoria, mas na prática, na entrega real, na experiência pessoal com Deus vivo. Concluindo, queridos, ao dirigir-se à juventude na sua época, o apóstolo João diz: eu lhes escrevi, jovens, porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece, vocês venceram o maligno. Quero que observem comigo duas importantes afirmações aqui. Primeiro, João diz: já venceram o maligno. E ele diz por quê? Porque em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês venceram o maligno porque a palavra de Deus está em vocês. Porque a palavra de Deus permanece em vocês. De igual modo, nós podemos observar três características que moldavam a vida dos jovens a quem o apóstolo se dirige. Ele diz que eles eram fortes, perseverantes na palavra e, por consequência, eram vencedores sobre as ciladas do diabo. Eram fortes, eram firmes, eram perseverantes na palavra, não eram apenas aqueles que criam de vez em quando, de acordo com as circunstâncias, mas eram firmes e constantes na palavra do Senhor. Como consequência, o inimigo não tinha vez sobre eles, eram vencedores contra o maligno. O que podemos esperar de você, jovem, adolescente cristão, que vive rodeado por essa nuvem de tentação, como diz o escritor aos Hebreus? O que esperamos é que você se fortaleça, sendo perseverante na palavra do Senhor, observando os seus ensinos, suas orientações, para que assim sejam vencedores diante dos ataques de Satanás. Você precisa fazer diferença. Você não pode se amoldar, não pode se acomodar a esse mundo. Você não pode estar tão somente certos de que tudo não tem nada a ver. Você precisa estar nas mãos do Senhor. Seja forte. Firme-se na palavra de Deus. Viva para a glória de Deus. E é assim que Deus vai abençoar a sua vida. E que Ele assim o abençoe. Eu quero orar por você, jovem cristão, herói desse século, filho do Deus Altíssimo, servo do Senhor Jesus. Vida pautada pelo amor e pela palavra de Deus. Vida que se compromete a estar no altar do Senhor, conforme o seu querer e a sua vontade. Eu quero orar por você neste momento. Curva a sua fronte onde você estiver. E os pais, os jovens também, e os adolescentes também, e as crianças, os avós, todo o povo, vamos colocar diante do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, Pai de eterna bondade e misericórdia, Deus de excelsa graça e poder, nas Tuas mãos estamos. Eu quero clamar ao Senhor pela juventude cristã deste país, pela juventude cristã mundial, pela juventude cristã que tem enfrentado momentos tão difíceis, ataques do inimigo de todos os lados. Esta juventude tem sido firme, tem sido forte em meio ao mundo em crise. Poucos são aqueles que têm se afastado dos teus caminhos. Porque, como diz o apóstolo João,
são firmes, são corajosos, são perseverantes na palavra, são firmes no seu caráter, são firmes nos caminhos do Senhor, são perseverantes nas mãos do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor os abençoe, que os mantenham capazes de superar toda e qualquer investida inimiga, que não se moldem às facilidades deste mundo, que não se amoldem ao pecado, que não se amoldem à facilidade do não tem nada a ver, mas que estejam prontos a obedecer a Tua palavra, Senhor, e a seguir os Teus caminhos. Oro pela juventude da primeira Igreja Batista em São Sebastião, a qual eu tenho o privilégio de pastorear. Obrigado, Deus, por estas vidas preciosas. Obrigado por Teu amor que age em cada um deles. Ensina-me a pastoreá-los como convém. Ensina os seus pais a serem verdadeiramente líderes no lar e orientar de maneira sábia aos seus filhos. Pai, quero orar por Tua igreja, encerrando esse culto, pedindo que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana na Tua presença, uma semana de fiel testemunho do Senhor, uma semana de cura emocional, de cura física e, sobretudo, de cura espiritual. Aqueles que estão enfermos sejam restaurados pelo Senhor. Aqueles que estão abatidos na sua fé sejam restaurados pelo Senhor. Aqueles que estejam abatidos moralmente por dar lugar ao pecado sejam restaurados pela graça preciosa do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, Igreja do Senhor Jesus, até a sua volta gloriosa. Em nome dele, o Mestre amado, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus nos abençoe.